Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá! Hoje é 7 de janeiro. Começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Olha só o que a gente tem no radar de hoje. Primeiro, a gente vai ver como a inteligência artificial tem injetando bilhões no mercado de publicações científicas. Depois, vamos mergulhar naquele debate super complexo sobre o banimento de redes sociais para menores. E para fechar, um raio-x dos desafios que o nosso agronegócio está enfrentando agora. Então, vamos começar pelo nosso primeiro tema. Sabe aquela ideia de que produção de conhecimento científico é coisa só da academia? Pois é, isso está mudando, e muito. Agora a gente está falando de um mercado super robusto e estratégico e que movimenta uma grana alta na economia digital. E que mercado, hein? Nós estamos falando de um valor que chega a quase 13 bilhões de dólares só em 2024. Pensa bem, não é mais só sobre a descoberta em si, mas sobre um ecossistema inteiro que gera receita e que está sempre criando jeitos novos de monetizar o conhecimento. Ok, mas o que está por trás dessa expansão toda? Bom, a digitalização meio que preparou o terreno, né? Mas a grande virada de chave mesmo é a inteligência artificial. E não é só papo, não. A IA está na prática, acelerando a revisão de artigos, pegando plágio com uma precisão incrível. Fora isso, aqui no Brasil a gente teve um investimento recorde de mais de 26 bilhões de reais em ciência e tecnologia. E claro, no mundo cheio de fake news, a busca por informação de confiança virou ouro. Essa fala do Rodrigo Manuel Maia, que é CFO de um grande grupo editorial, resume tudo perfeitamente. A ciência, que antes parecia distante lá na academia, agora senta na mesma mesa que o mercado financeiro, a tecnologia e a governança global. A informação confiável deixou de ser só um bem público e virou um ativo estratégico valiosíssimo. E olha, o Brasil não está só assistindo essa transformação, não. Muito pelo contrário. Com quase 157 mil artigos publicados só em 2023, o país se firmou como um dos 10 maiores produtores de ciência do mundo. É um volume impressionante que agora tem um mercado inteiro para explorar. Mudando de assunto agora, a gente entra num debate que está fervendo no mundo digital. A Austrália propôs banir redes sociais para menores de 16 anos e isso, claro, jogou lenha na fogueira da discussão global. Até onde a gente deve ir para restringir o acesso dos jovens? E mais, uma medida dessas funcionaria aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil a gente não está começando do zero. Já temos o que se chama de ECA Digital. É uma lei que coloca uma responsabilidade bem clara no colo das plataformas. Elas precisam se mexer e impedir que crianças e adolescentes acessem conteúdos que são proibidos ou inadequados para a idade deles. Só que achar uma solução para isso não é nada simples. De um lado, o argumento da proteção é muito forte, claro. Proteger os jovens, combater a dependência digital. A própria Constituição já coloca os direitos das crianças em primeiro lugar. Mas, do outro lado, os desafios são enormes. Como é que se fiscaliza isso na prática? E os perfis falsos, o uso de VPNs. Sem contar que um bloqueio total pode acabar gerando isolamento e ainda esbarrar em questões de liberdade de expressão. Então, no fim das contas, de quem é a culpa? Ou melhor, a responsabilidade. Para o Felipe Medon, que é pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, não dá para apontar um dedo só. A responsabilidade tem que ser compartilhada. É da família, que educa, é do Estado, que fiscaliza, e é principalmente das plataformas, que não podem só lucrar, elas precisam ser protagonistas na criação de um ambiente mais seguro para todo mundo. E para a gente fechar o radar de hoje, vamos lá para o campo, onde tem um paradoxo tirando o sono de muito produtor. O agronegócio brasileiro, que é o motor da nossa economia, continua produzindo em níveis altíssimos, mas o dinheiro, bom, o dinheiro parece que não está chegando no bolso de quem mais rala. Essa frase do Roberto Rodrigues, que coordena o Centro de Agronegócio da FGV-IESP, é direta, um verdadeiro soco no estômago. Com juros ao redor de 20% ao ano, a matemática não fecha. É simples assim. O custo do dinheiro ficou tão alto que ficou impossível para o campo. A conta simplesmente não fecha. E esse paradoxo fica muito claro quando a gente olha para os números. A produção de grãos deve até crescer um pouquinho, mas a questão é: adianta o quê produzir mais se os juros, na casa dos 20% ao ano, estão comendo toda a margem de lucro? É como correr numa esteira. Você se esforça, soa, mas não sai do lugar. Produzir mais sem gerar renda é insustentável.
E o mais curioso é que o sucesso do nosso agro sempre se baseou num tripé muito forte: tecnologia de ponta, o empreendedorismo do produtor e as políticas de apoio do governo. O problema? Esse tripé está com rachaduras. A pesquisa sofre com corte de verba e o seguro rural, que devia ser uma segurança, hoje mal cobre uma fatia mínima da área plantada. E aí, tem luz no fim do túnel? Para esse mesmo Roberto Rodrigues, uma das saídas mais fortes está no cooperativismo. Pensa na cooperativa como se fosse uma ponte. Ela inclui o pequeno produtor, ajuda a baixar o custo do crédito e ainda divide os riscos entre todo mundo. É uma alternativa bem mais saudável do que ficar dependendo dos juros altíssimos dos bancos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai muito além de juros e safra. O Roberto Rodrigues lembrou de uma frase muito poderosa: comida é paz. Num mundo cada vez mais preocupado com segurança alimentar, o Brasil já é uma superpotência na produção. Mas a pergunta que fica no ar é: será que o nosso papel estratégico se resume só a produzir? Ou será que a gente tem uma missão global ainda maior para cumprir? Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!